O mais intrigante aqui nesse texto de Mateus 14, 22, na tempestade, é que foi Jesus que mandou os discípulos irem lá para o mar. Eles estavam obedecendo Jesus, eles estavam seguindo uma ordem de Jesus, eles estavam fazendo a vontade de Jesus, e a tempestade veio na vida deles. Como conciliar isso? Eu estou obedecendo, eu estou fazendo a vontade de Deus, e chegou a tempestade na minha vida. Como conciliar o amor de Deus se eu estou sofrendo? Se a tempestade chegou. Jonas, o profeta no Antigo Testamento, a tempestade veio quando ele estava em pecado. Ele estava na rebeldia. Mas a tempestade também pode chegar em quem está em obediência. Como diz o texto aqui. Lá no caso de Jonas é para trazer Jonas de volta. É para trazer Jonas de volta para o plano de Deus, para a vontade de Deus. Aqui nos discípulos e no nosso caso, muitas vezes, é para que a gente seja fortalecido, cresça, aprenda a confiar no Senhor, para que a gente veja a grandeza dEle na nossa vida. Nas tempestades, meus irmãos, muitas vezes a gente é tentado a duvidar da bondade de Deus. Os discípulos aqui, eles disseram o seguinte para Jesus, em Mateus 8, numa outra tempestade. Jesus ali estava no barquinho, dormindo, não é? Como diz o texto. E eles disseram assim, chacoalhando, não te importas que morramos, que pereçamos? Às vezes vem essa dúvida, será que o Senhor se importa comigo? Eu estou no meio da tempestade. Vamos ver aí, encerrando o nosso tempo, o que a Bíblia tem a dizer a esse respeito. Quando as tempestades chegam, nós devemos confiar no Senhor. Por que nós devemos confiar no Senhor? Vamos ver aí algumas razões para isso. Primeira razão é que Jesus vê a nossa aflição. Em Marcos 6,48, o mesmo texto dessa narrativa de Mateus 14, diz que Jesus estava no monte, ainda orando os discípulos no meio da tempestade, ali na escuridão, e diz o texto que Jesus os viu, vendo-os, diz o texto. E Jesus, ele vê também todas as coisas. Ele vê o nosso sofrimento. Ele nos assiste. Ele está vivo. Ele está ali, olhando para nós no meio das tempestades da nossa vida. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa dor. Ele conhece aquilo que nós estamos passando, Ele nos enxerga com os seus olhares de misericórdia, de compaixão e de amor. De repente, nas horas escuras da alma, nas tempestades da vida, podem vir os pensamentos que vão dizer assim para nós, Deus não está nem aí para mim. Deus não está vendo isso aqui que eu estou passando? E a palavra de Deus diz, sim, Ele vê. Mesmo quando você pensa que Ele não vê. Essa é uma percepção nossa, não é uma verdade. Ele vê. O Senhor não perde você de vista, como não perdeu o barquinho dos discípulos de vista. Jesus é Deus, Ele é onisciente, Ele vê e conhece todas as coisas. Pode ser que ninguém veja suas lágrimas, mas Ele vê. Os nossos caminhos jamais estão escondidos, ocultos do Senhor. Ele não dorme, Ele não cochila. O que significa para você, pai, para você, mãe, quando seu filho está com fome e você vê isso? Quando você vê o seu filho com uma necessidade. Quando você vê o termômetro que você colocou debaixo do braço do seu filho e vê que ele está com febre. O que significa quando você vê isso? Significa que você vai fazer alguma coisa. Significa que aquele ser depende de você. Não precisa falar nada para você. O filho não precisa falar, está doendo a minha garganta, eu estou aqui queimando. Às vezes não sabe nem falar isso, porque é pequeno. Mas você está vendo. E o ver de um pai e de uma mãe significa fazer alguma coisa. O ver de Jesus
não significa só assistir, de camarote. Significa ver, conhecer a nossa dor e se compadecer de nós. É um olhar compassivo que entra na história da nossa tribulação, que vem em nosso socorro. Eu quero dizer para você nessa manhã que a sua tribulação não passa despercebido diante dos olhares de Jesus. O Senhor, Ele vem e Ele pode nos socorrer. Marcos 6,48 diz que o Senhor se aproximou dos discípulos. O Senhor veio em favor dos discípulos. O Senhor veio intervir na tribulação dos discípulos. Jesus foi até aqueles homens no meio do mar da Galileia, no meio do sofrimento, do desespero deles, porque Jesus nos ama. Jesus, Ele vem na hora difícil na nossa vida. O Senhor, Ele não vem quando a gente deseja, mas Ele vem quando a gente necessita. Às vezes o Senhor, Ele nos livra da tempestade, mas às vezes Ele chega na tempestade, chega com socorro, com livramento. A vida de Jesus mostra, nesse caso e em tantos outros casos na Bíblia, o quanto o Senhor se importa conosco. Ele não prometeu a ausência de tempestades na nossa vida e a ausência de dores, mas Ele prometeu sim, chegar, estar conosco no momento das tempestades. Não há nada, meus irmãos, que impeça quando o Senhor vem ao nosso encontro na hora das tribulações. Não há nada que possa impedir, nenhuma tempestade é mais forte que o Senhor. E Ele chega tendo todo o domínio nas suas mãos. Ele chega tendo tudo debaixo dos seus pés.